Santo Expedito, Martim glorioso, por Jesus derramaste teu sangue precioso. Aos pedidos urgentes atendi bondoso, aos pedidos urgentes atende bondoso. Vitorioso Marte, socorre-nos hoje, não nos deixe esperar pelo incerto amanhã. Vitorioso Marte, socorre-nos hoje, não nos deixe esperar pelo incerto amanhã. Do Marte dos mártires, fiel seguidor, respondestes a ele com destino. O amanhã hoje não quiseste antepor. O amanhã hoje não quiseste antepor. Vitorioso Marte, socorre-nos hoje, não nos deixe esperar pelo incerto amanhã. Vitorioso Marte, socorre-nos hoje, não nos deixe esperar. Comunidade querida, amigos, devotos de Santo Expedito. Nesse dia 19, a Igreja celebra o dia do nosso padroeiro Santo Expedito, o santo das causas que precisam de pronta solução e cuja invocação nunca é tardia. Santo Expedito, rogai por nós que recorremos a vós. Fiquem conosco. Hoje rezaremos o segundo dia do Tríduo em honra ao nosso padroeiro. E a nossa causa ampara na última hora. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e a sua Mãe, a Virgem Santíssima. Amém. Que nos reúne para rezarmos o segundo dia do Tríduo em honra ao nosso padroeiro Santo Expedito, onde celebraremos a 10ª festa do nosso padroeiro. Acolhemos a todos que nos acompanham pelas redes sociais de suas igrejas domésticas. E hoje quem nos dá a alegria da presença em nossa comunidade é o nosso irmão diácono José Pires, que está conosco desde o primeiro ano de nossa festa. Hoje também o Lucas estará conosco para um momento oracional, um soldado que veio para ficar no meio de nós. Iniciemos esse Santo Tríduo, invocando a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos colocar hoje, nesse segundo do Tríduo, rezar pelas seguintes intenções. Por todas as famílias enlutadas, para que continuem firmes em oração, na certeza da feliz ressurreição. Rezamos também por todos os nossos irmãos que se contaminaram com a Covid-19, que seguem nos leitos de hospitais ou que aguardam vagas para enfermidades. E todos os profissionais da área de saúde, da área do enfrentamento, que Santo Expedito interceda e traga toda a urgência necessária do céu. E hoje, o tema de hoje, que será refletido com o diácono José Pires, é sobre o tema rezar sempre.
Seja bem-vindo, diácono, no nosso meio. Obrigado. Irmãos e irmãs em Cristo, rezar sempre é a indicação que nós temos como os cristãos conscientizados. E, de acordo com o que eu fui informado a respeito desse segundo dia do Tríduo, para essa segunda reflexão, no diretório nós temos 4 passagens bíblicas que tratam do rezar. E eu poderia refletir sobre uma, mas como o tempo realmente é, graças a Deus, bom, eu vou fazer uma rápida reflexão de cada um deles, porque assim a gente aproveita bem o nosso tempo, falando de cada maneira que a gente tem de rezar, acordados, nas cartas e nos evangelhos. A primeira informação que eu tenho sobre rezar é no Filipenses, capítulo 4, versículo 6. E eu acho que o fio condutor dessa nossa oração, nessa forma, é: não se inquiete com nada. Porque muitas vezes nós temos que nos posicionar melhor diante das coisas de Deus. Quem sabe, às vezes, a gente não alcança uma graça porque está rezando de maneira errada, divagando. Então, rezar sempre não é rezar de qualquer maneira, é rezar de uma maneira adequada. E eu fiz questão de anotar algumas coisas justamente para não divagar. Como eu disse, o fio condutor é não se dispersar e também não se inquietar com nada. Quer dizer, uma vez que você tenha um pedido a fazer, antes, muna-se de confiança e fé, para depois fazer o pedido. Mas olha, peça aquilo que você precisa, e não o que você acha que é bom para você naquela hora. Fé tem que ser com o olhar voltado para Deus. O que a gente entende como fé é o olhar de Deus para nós. Ter fé. E a fé pode ser coisa simples. Eu vou aproveitar a oportunidade de contar um casinho muito bobo, mas que vocês vão concordar comigo que é uma forma de rezar que cada um de nós tem. Um senhor muito simples, de um interior, indo para sua casa à noite, com as compras nas costas, tinha de passar por um buqueirão. E como a lua estava muito clara, ele viu uma onça. Então, sabendo que ele não tinha como passar, porque ele só tinha um canivete, ele olhou para a lua e viu na lua São Jorge. O que ele fez? Tirou o chapéu, pôs o joelho no chão e disse para São Jorge: São Jorge, se o senhor estiver do meu lado, faça com que eu mate a onça depressa. Mas se o senhor estiver do lado da onça, faça com que ela me coma depressa. Será que esse homem estava rezando? Sim, profundamente na sua simplicidade. Principalmente porque ele não pediu a São Jorge para matar a onça para ele. Simplesmente pediu a intercessão. Então, com isso a gente aprende. E aprender com o simples é melhor. Não vamos colocar a nossa obrigação na mão dos santos, na mão dos nossos intercessores. Não vamos esperar que Jesus faça a nossa parte. Fica aí esse fio condutor. No segundo tema, nós temos lá uma carta de São Paulo a Timóteo, a primeira carta, capítulo 2, versículos de 1 a 8, que fala em fio condutor de favor ao outro, rezar em favor do outro. E nós estamos numa época muito boa da gente exercitar isso. Pandemia. Então, dentro dessa pandemia, todas as vezes que nós lembrarmos, rezemos com fé. Não só por nós, ou por nossos familiares,
mas também por todas as pessoas do nosso convívio e até aquelas que não são. Ou seja, para todo mundo, que todos estão no mesmo barco, apesar das dificuldades serem diferentes e muitas pessoas terem outras facilidades que muitos não têm. Mas a doença é igual para todo mundo. Então, que nós enfrentemos essa pandemia rezando um pelo outro. E é muito importante ainda lembrar da dimensão comunitária da fé, que é justamente se unir a muitos para rezar melhor. Quem pede, recebe, mas se pede 2 ou 3 ou mais fácil de receber. Então, estando 2 ou mais rezando, Jesus estará rezando com ele. Isso é rezar pelo outro. O terceiro tema está em Lucas. Lucas, capítulo 18, versículo 1. Aquele caso, aquela história do juiz que não temia ninguém, não respeitava ninguém. Durante anos, uma viúva pobre tentava conseguir que ele resolvesse o problema que ela tinha num litígio, e ele sempre protelava. Mas ela aproveitou um fio condutor que tem aqui. Não desistir nunca. Então, São Lucas nos ensina, nesse versículo, não desistir dos nossos modos de rezar, dos nossos modos de colocarmos diante de Deus para pedir aquilo que a gente precisa, mesmo que demore, o tempo sempre é dele. Então, a viúva recebeu a graça daquela sentença que ela precisava. E o juiz, que confiava muito no seu cargo, um cargo importante, na verdade fez a vontade de Deus. Mesmo ele não respeitando, mesmo ele não acreditando, que nada, afinal de contas, ele foi simplesmente um objeto, quando Deus achou que era o tempo de atender a mulher. Então, muito melhor a mulher ter a fé e continuar rezando, do que ela brigar com o juiz de uma maneira que ela poderia ser prejudicada. A graça de Deus é não forçar ninguém, porém intuir e convencer. Foi isso que Deus fez com o juiz. A quarta indicação é Mateus, capítulo 5, nos versículos 23 e seguinte. E, logo a seguir, capítulo 6, versículo 14. E aí, fala da reconciliação. Por quê? Está escrito lá que quando a gente for levar a nossa oferta ao altar, que a gente vá primeiro reconciliar-se com o irmão se tem algum litígio. Se eu estou magoado com alguém, ou se tem alguém magoado comigo, para depois, então, levar a oferta. O que significa isso? Se eu vou fazer alguma coisa boa para alguém, que eu faça coisa boa que não vá prejudicar outra pessoa. Então, aí sim, é fazer o bem. O fio condutor aí de reconciliar significa conviver bem. Fazer uma ação, dar uma esmola, um esporte, uma coisa assim, uma vez ou outra, não é caridade. Caridade é o convívio. E o convívio exige capricho, exige carinho. E carinho não é carícia, é muito mais do que uma carícia. Então, que a gente seja carinhoso também na oração e no fazer. E aí, tem um outro ensinamento. Devemos rezar para pedir o que a gente precisa e não o que a gente quer. Rezar para receber no tempo de Deus e não no nosso. Temos que reconhecer isso. E rezar para receber aquilo que a gente merece e não o que a gente pediu. Muitas pessoas chegam às blasfêmias porque acham que Deus errou não atendendo o pedido. Mas Deus sabe, na sua infinita misericórdia, o que é bom para nós. Então, precisamos saber rezar. Não é rezar de qualquer maneira.
E reconciliar é ser humilde. E humilde para pedir perdão, humilde para perdoar, humilde na conversação do dia a dia, em casa principalmente, com as pessoas mais simples, as pessoas com mais difícil de nos entender. Isso é muito importante. É um exercício artesanal de todo dia. Temos que nos policiar para atendermos bem as pessoas e conviver com igualdade. E só conseguimos igualdade se nós tivermos humildade. E hoje nós temos um exemplo maravilhoso nesse nosso tempo, nesse tríduo, justamente homenageado, justamente o nosso padroeiro, Santo Expedito. Santo forte, porque foi um homem forte. E isso é muito importante saber também. Ele era um homem muito importante. Comandava 6.800 homens de um exército romano, a 12ª divisão romana. Estava lá na Armênia. Então, esse homem devia ter muitas mordomias. E, no entanto, ele foi sempre simples. Tanto que ele era simples e sabia conviver, que entre os seus soldados, a grande maioria eram cristãos. Então, a gente imagina que as ordens dele eram ordens cumpridas com tranquilidade, com alegria, com satisfação, porque, afinal de contas, ele estava um cristão conscientizado, coração aberto. Ele soube rezar. Porque quando teve uma grande tentação para propagar o seu momento de conversão, ele não deixou-se vencer. Quando o corvo dizia para ele que deixa para amanhã, ele sempre dizia, hoje, que é o hoje que a gente vê escrito aí, na imagem às vezes. Vejam bem, hoje, o que você tiver de fazer de bom para o seu irmão, o que você tiver de fazer dentro dessa pandemia que possa ajudar alguém, faça hoje, não deixe para amanhã. Se você tem uma oração a ensinar, ensine hoje. Se você tem uma maneira diferente de rezar, converse hoje com alguém, para ver se aquela oração pode servir para ele, ou a maneira de rezar. Abra o olho, tire o cisco, para depois tirar o cisco que está no olho do outro. Não queira ser prepotente, seja humilde, assim como esse santo foi. Tanto foi que ele foi martirizado e depois degolado. Mártir que venceu as dores, venceu as preocupações, não perdeu o fio condutor da sua maneira de pensar, da sua crença, da sua fé. Amou Jesus, veja bem, até o fim também. Então, nesse momento em que a gente está, nesse tríduo, rezando, vamos pensar num jeito de rezar um tanto diferenciado. Rezar para pedir que a gente esteja sempre no olho de quem nos vê, que a gente esteja sempre no ouvido daquele que está nos ouvindo. Estejamos sempre à disposição do outro. Façamos tudo aquilo que está no nosso poder. O que não pudermos, não queiramos dar o passo maior do que as pernas, que aí você não fez, quem precisou não recebeu. E se era a coisa que você tinha de fazer do agrado de Deus, você não conseguiu agradar. Deus nos perdoa sempre. O homem, às vezes, a natureza nunca. Não vamos agredir a natureza. E a natureza é o homem. Então, se nós temos que usar nessa pandemia a máscara, vamos usar para defender o outro. Vamos ter que ficar em casa? Vamos ficar em casa. Vamos ter que não participar de festa? Vamos ficar sem festa. Só não vamos ficar sem participar dos nossos momentos de oração através dos meios de comunicação à nossa disposição. Os meios de comunicações que nós temos nos ajudam muito a propagar a nossa fé e manter a nossa fé. Então, que essa reflexão, desse rezar sempre, aproveitando essas indicações de 2 cartas de São Paulo, um trecho do Evangelho de São Lucas e o outro de São Mateus, nos faça entender que temos várias maneiras de rezar, vários modos de rezar, mas temos que rezar, porque rezar é orar, orar é oração, e oração é um modo de conversar com Deus.
Fé sem obra é morta. Uma vez rezando, façamos também as obras necessárias. Fala só, não resolve. Então, a partir desse tríduo, de outros que Deus vai nos dando, vamos fortalecendo a nossa fé, aprendendo a rezar, se entregar, com calma, com tranquilidade, olho no olho do Cristo, olho no olho do seu intercessor escolhido, mas sempre, de preferência, rezar pelo outro. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Então vamos assim, mais um dia do nosso tríduo, colocarmos em oração. Nesse dia tão especial do qual nós falamos de rezar sempre. E esse rezar sempre, conforme disse o nosso diácono, é um rezar confiantes na vontade de Deus. Então que nós possamos exercitar neste momento, aqui diante da imagem de Santo Expedito, pedir para Ele que pela sua intercessão nós saibamos sempre rezar pedindo a vontade do Senhor, que nós possamos renunciar tudo aquilo que é nosso, tudo aquilo que é a nossa vontade, ó Santo Expedito. Tantas pessoas que estão voltando a olhar para Deus diante dessa pandemia, e nós pedimos várias e várias coisas que às vezes estão em nosso coração, mas nós precisamos entender a vontade de Deus e saber entender até nos momentos difíceis, como o próprio Senhor fez diante da sua missão, do seu chamado. Então, Santo Expedito, intercede pelo seu povo neste dia, para que ele saiba sempre como levantar um clamor a Deus, confiantes na sua vontade, no seu desejo, e que nós façamos também desse rezar, desta conversa com o Senhor, uma via de mão dupla, onde nós saibamos também ouvir a vontade de Deus e colocar em prática, assim como nós acabamos de ouvir agora, porque a fé, ela precisa da obra, não basta somente a oração, né? Como fala a palavra oração, nós precisamos orar e ter a ação de fazer aquilo que o Senhor nos chama. Por isso, levanta esse povo, Santo Expedito, pela tua intercessão, peça que o Espírito Santo levante esse povo que está desanimado, esse povo que está desistindo de continuar servindo o Senhor, de continuar seguindo o Senhor. Por isso, Santo Expedito, fortalece, peça a Jesus que o Espírito Santo possa fortalecer esse povo, levantar soldados, Santo Expedito, soldados como você foi, um grande soldado de Cristo, a evangelizar, sem olhar os limites, sem olhar as barreiras, os sacrifícios que serão feitos, mas somente confiando na glória do Senhor. Por isso nós pedimos pela tua intercessão, mais uma vez, Santo Expedito, a presença do Espírito Santo, nos dando os seus 7 dons, da fortaleza, o dom da sabedoria, para que nós tenhamos essa mesma coragem e vontade de seguir o nosso Senhor Jesus Cristo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente a todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Divino Espírito Santo, Descei sobre nós, sobre nossas famílias, e dai-nos a paz. Meu Santo Expedito, das causas justas e urgentes, Socorrei-nos nesta hora de aflição e desespero. Intercedei por mim junto ao nosso Senhor Jesus Cristo. Vós que sois um santo guerreiro, Vós que sois o santo dos aflitos, vós que sois o santo dos desesperados, vós que sois o santo das causas urgentes, protegei-me, ajudai-me, dai-me força, coragem e serenidade, atendei ao meu pedido. Irmãos e irmãs, coloque o seu pedido, mas lembre, não aquilo que você quer, mas aquilo que você precisa.
Ajudai-me a superar essas horas difíceis. Protegei de todos os que possam me prejudicar. Protegei a minha família. Atendei ao meu pedido com urgência. Devolva-me a paz e a tranquilidade. Serei grato pelo resto da minha vida e levarei seu nome a todos que têm fé. Muito obrigada, meu Santo Expedito. Nesse final de oração, a gente vai rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, mas vamos continuando. Quem tem ainda o pedido para colocar, coloque enquanto a gente reza, enquanto a gente entrega essa oração. Principalmente para aqueles mais necessitados, no caso aí, dos que estão sendo contaminados pela Covid-19. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então, nós chegamos ao final do segundo dia do nosso tríduo, nessa alegria de poder partilhar esse tema tão importante, principalmente para esse momento de hoje, que nós não percamos a fé na oração, né, mas que nós aprendamos a rezar. Nossa mãe, ela fala assim: o meu filho tem muitas graças para distribuir, mas vocês não sabem como pedir. Então, que pela intercessão de Santo Expedito, que nós possamos aprender a pedir, a fazer as nossas orações para que elas alcancem o coração de Deus. Muito obrigada, Diácono José Pires, por mais um ano na nossa presença, na nossa comunidade. Que Santo Expedito te abençoe e te guarde. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, eu é que tenho que agradecer a oportunidade de estar aqui. Mas nessa hora, convido a vocês, nesse momento de bênção final, para rezar por aqueles que rezam por nós, para rezar por aqueles que nos pediram oração e também por aqueles que ainda não conseguem rezar. E vamos pedir a bênção sobre todos nós e nossas famílias, pela intercessão de São Sebastião, que é o nosso padroeiro da paróquia, mas também, é claro, do nosso padroeiro de comunidade, Santo Expedito, o santo homenageado, o santo desse tríduo. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Amém. Vitorioso Marte, socorre-nos hoje, não nos deixe esperar pelo incerto amanhã. Vitorioso Marte, socorre-nos